Fala galerinha, buenos dias! O vídeo de hoje eu vou falar sobre Geografia do Brasil. Eu sou o professor Rodrigo e esse é o Geografia Go! Vamos lá então, Geografia do Brasil, um país imenso. Eu vou falar de pouquinha coisa, mas vocês vão ver que na verdade é muita coisa. Vamos começar com Geografia do Brasil. Para começar, algumas informações básicas. Eu quero que você saia desse vídeo sabendo pelo menos localizar o Brasil, tendo uma ideia de quais são as proporções de tamanho, população. Começando, o Brasil é o quinto maior país do mundo, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e também é o quinto país mais populoso, com mais de 200 milhões de habitantes, atualmente cerca de 210 milhões de habitantes. Em relação à área, essa área daria para, dentro do Brasil, 1 bilhão e 700 milhões de campos de futebol. É o quinto maior país do mundo, é uma proporção continental. Não é à toa que às vezes a gente fala, né, que o Brasil é um país continental, porque é um país tão grande quanto um continente. Se a gente for parar para pensar na Oceania, que tem 9 milhões e meio, 10 milhões de quilômetros quadrados, a Europa, 10, 11 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil, só o Brasil, são 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, são mais de 7 mil quilômetros de litoral, então são mais de 7 mil quilômetros de praias no Brasil, além de mais de 15 mil quilômetros de fronteiras, com 10 países. Então a América do Sul são 13 países, com o Brasil. Dos outros 12 países da América do Sul, o Brasil só não faz fronteira com o Chile e com o Equador. Se a gente for considerar, por exemplo, de norte a sul, lá no extremo norte do Brasil, no Monte Caburaí, em Roraima, até o extremo sul, no Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, são mais de 4 mil quilômetros, isso é mais de 10% o diâmetro da linha do Equador. Isso explica um pouco a nossa variabilidade climática do clima equatorial na Amazônia, clima tropical, que é o predominante, clima subtropical no sul, e do leste a oeste, né, se a gente for lá da Ponta dos Seixas, lá na Paraíba, até a nascente do Rio Moá, no Acre, nós temos também mais de 4 mil quilômetros, e isso explica porque nós temos 4 fusos horários no Brasil, porque ele é bem extenso também de leste a oeste, assim como de norte a sul, mostrando, né, porque esse país é tão grande, tão imenso e tão variado, não só nos horários, não só no clima, como na cultura e em outros aspectos também. Atualmente a capital do Brasil é Brasília. Não é São Paulo, não é Rio de Janeiro. Se você não for brasileiro, geralmente as pessoas que moram fora do Brasil, né, que são de fora do Brasil, têm essa impressão por serem as cidades mais conhecidas, mas a nossa capital é Brasília e ela é a terceira capital do Brasil. Por que a terceira capital? Porque o Brasil já teve 2 capitais antes de Brasília. A primeira capital, que foi Salvador, de 1549 a 1763, quando a capital do Brasil foi deslocada para o Rio de Janeiro por uma questão, né, ciclos econômicos da região nordeste, ciclo da cana-de-açúcar, para a região sudeste, ciclo do ouro, e Rio de Janeiro foi a capital do Brasil de 1763 até 1960, quando Brasília foi fundada no governo de Juscelino Kubitschek e até hoje é a nossa capital. Ao longo desses últimos séculos, o território brasileiro sofreu inúmeras modificações, só que atualmente nós temos essa configuração. Então o Brasil está dividido em 5 macro-regiões, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: região norte, região nordeste, região sudeste, região centro-oeste e região sul. Todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, são enquadrados, de acordo com alguns critérios, nessas 5 regiões. E não é só o Brasil que é enorme não, alguns estados do Brasil são tão grandes que eles são comparados até com o tamanho de países, mesmo os menores estados. Para vocês terem uma ideia, eu estou com uma lista aqui e eu vou passar para vocês, em ordem alfabética, tá? O estado do Acre, que fica na região norte, é aproximadamente do mesmo tamanho que o Nepal, que é um país asiático, tá? Aproximadamente, na verdade o Acre ainda é um pouco maior. O estado do Alagoas, que fica no nordeste, ele é praticamente do mesmo tamanho do Haiti, que é um país da América Central, né? Uma ilha da América Central. O Amapá, que também fica na região norte, ele é do tamanho do Tajiquistão, que é um país lá na Ásia. O Amazonas, que é o nosso maior estado, tem mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, é do tamanho da Mongólia. Isso são países, tá? A gente está falando dos estados do Brasil. A Bahia, que é o meu estado, tem mais de 0,5 milhão de quilômetros quadrados, é quase do tamanho da França. E a França é um dos maiores países europeus, a Bahia é um pouquinho menor que a França. O estado do Ceará, também no Nordeste, assim como a Bahia, é do tamanho da Grécia, outro país europeu. O Distrito Federal, que é uma das unidades menores do Brasil, é do tamanho de Trinidad e Tobago, que é uma ilha também da América Central. Espírito Santo, do tamanho da Suíça.
Goiás, mais ou menos do tamanho da Finlândia. Já dá para ter uma ideia de que a Europa caberia dentro do Brasil, mais ou menos, né? O Maranhão é do tamanho da Itália. O Mato Grosso, que também é um estado grande ali na região centro-oeste, é do tamanho da Venezuela, que é nosso vizinho ali ao norte. O Mato Grosso do Sul é do tamanho da Alemanha, que é um dos maiores países europeus também. Minas Gerais do tamanho da Espanha. Na verdade, Minas Gerais é maior do que a Espanha. Então, o estado do Pará, que também é um dos maiores, com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, é do tamanho de Angola, um país africano. A Paraíba do tamanho da Croácia. O Paraná do tamanho de Senegal. Pernambuco é do tamanho de Portugal. A Bahia, por exemplo, tem uma população maior que Portugal e é muito maior em território, mas Pernambuco é um pouquinho maior do que o país inteiro, Portugal. Piauí é do tamanho da Guiné. Rio de Janeiro do tamanho da Dinamarca, e olha que o Rio de Janeiro é um estado pequeno dentro do Brasil. Rio Grande do Norte do tamanho da Bósnia. O Rio Grande do Sul do tamanho do Equador. Rondônia do tamanho de Laos, que é um país asiático. Roraima do tamanho da Guiana, que é até vizinho, né, bem próximo ali. Santa Catarina do tamanho de da Hungria. E o estado de São Paulo, não, ainda faltam 3. O estado de São Paulo do tamanho do Reino Unido, não é só do tamanho da Inglaterra, é do tamanho do Reino Unido inteiro. E são 5 mil quilômetros quadrados, ainda maior. Sergipe, que é um dos nossos menores estados, do tamanho de Israel. E Tocantins, do tamanho da Nova Zelândia. Como a ideia do vídeo é vocês localizarem e terem essa noção básica da introdução na geografia do Brasil, agora nós vamos dar uma olhadinha, uma passada rápida no mapa, para ajudar vocês um pouquinho melhor agora a localizar esses estados e identificar as regiões do Brasil. Eu vou utilizar um aplicativo que é o do Google, né, o Google Earth, e com eles vocês vão enxergar ele aqui no cantinho da tela. Eu estou usando ele pelo celular. De olho na tela, começando aqui agora, essa é a região norte do Brasil, essa parte aqui é o norte. Lembrando que a maior parte do Brasil fica ao sul da linha do Equador, né? Mais de 90% do território brasileiro está ao sul do Equador. Mas nós temos um pedacinho que está ao norte. O Brasil está completamente a oeste do meridiano de Greenwich, então estamos totalmente do lado ocidental, beleza? Mas vamos lá, então essa é a região norte. Aí nós já estamos vendo aqui as linhas tracejadas dos estados. Começando, o primeiro grande estado aqui da região norte é o estado do Amazonas, e sua capital é Manaus. Então esse estado que a gente está vendo aqui agora, a capital dele é Manaus. Do lado aqui, né, fazendo fronteira com o Peru, nós temos o Acre. O Acre, a sua capital fica em Rio Branco, que é essa cidadezinha aqui. Então Rio Branco, capital do Acre, Manaus, capital do Amazonas. Aqui do lado, né, entre o Amazonas e o Acre, nós temos Rondônia. Rondônia, que faz a ligação da região norte ali com a região centro-oeste. A capital de Rondônia é a cidade de Porto Velho, que está aqui em cima. Então, aqui é a capital de Rondônia, Porto Velho, beleza? E temos um outro estado com um nome muito parecido, que está aqui em cima, né, em cima do Amazonas, que é Roraima. E Roraima faz fronteira aqui tanto com a Guiana quanto com a Venezuela, e a capital de Roraima é Boa Vista. Então aqui é a capital de Roraima, tá? Boa Vista. Então, um pouquinho mais aqui para o lado, nós temos o Amapá. O Amapá é um outro estado da região norte, com a sua capital em Macapá, como vocês podem ver aqui no mapa. Então, Amapá e Macapá, percebam que o Amapá faz fronteira com a Guiana Francesa. E ao sul do Amapá, nós temos o estado do Pará. O estado do Pará, que é um dos maiores aqui, e a sua capital está em Belém. Deixa eu achar aqui Belém para vocês. Belém do Pará. Cadê Belém? Aqui. Belém, a capital do estado do Pará. Beleza? Para terminar a região norte, falta Tocantins, que é esse estado aqui, e tem a sua capital em Palmas. Então, só focando aqui agora a região norte, nós temos aqui o Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Pará e Tocantins, formando toda a região norte, que é onde nós temos a maior concentração de floresta amazônica. Quase metade de toda a floresta amazônica no mundo está nessa região do Brasil, tá? E é por aqui também que passa o maior rio do mundo, que é o rio Amazonas, beleza? Então, essa é a região norte do Brasil. Vamos agora aqui para a região nordeste, que é essa região aqui no cantinho.
região que não tem clima ruim, é sol o ano todo, é calor o ano todo. Quase todas as capitais do Nordeste estão na praia, com exceção do Piauí. Vamos começar até pelo Piauí. Sua capital é Teresina, como vocês podem ver aqui, ó, não está no litoral, Teresina, mas Piauí, estado do Nordeste. Aqui ao lado nós temos o Maranhão, Maranhão com a capital em São Luís, olha onde está aqui, São Luís, ok? Todas as outras capitais do Nordeste, junto com a do Maranhão, são no litoral. Então, Ceará, sua capital aqui em Fortaleza. Então, como vocês podem ver, Fortaleza é a capital do Ceará, que é esse estado aqui. Ao lado do Ceará nós temos o Rio Grande do Norte, com a capital em Natal. Então, o Rio Grande do Norte, capital Natal. Nós temos a Paraíba ao sul do Rio Grande do Norte, com a capital em João Pessoa. Ao sul da Paraíba nós temos Pernambuco. O Nordeste é a região com o maior número de estados, são 9 estados, e eles são bem pequenininhos, um coladinho no outro. Então, Pernambuco com a capital em Recife. Ao sul nós temos Alagoas com a capital em Maceió. Depois, Sergipe com a capital em Aracaju. E, por último, Bahia com a capital em Salvador. Então, esses são os 9 estados do Nordeste, tá? Maranhão, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Beleza? Então, esses são os 9 estados da região Nordeste. Descendo mais um pouco, vindo para a região Sudeste, que é a região mais conhecida do Brasil, poderia-se dizer, por causa dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, que estão mais aqui ao sul. As capitais são muito criativas, também se chamam Rio de Janeiro e São Paulo. Então aqui nós temos o estado de São Paulo, o estado do Rio e suas capitais, né? São Paulo e Rio. A capital de São Paulo não fica no litoral, mas a capital do Rio, óbvio, todo mundo conhece. E as praias maravilhosas, Copacabana, Ipanema, todo mundo sabe que fica no litoral. E os outros 2 estados do Sudeste são Minas Gerais, que também tem uma capital que não está no litoral, que é Belo Horizonte, e o Espírito Santo, que tem em sua capital Vitória, ok? Só está faltando agora Centro-Oeste e Sul. Então, no Centro-Oeste nós temos esses 3 estados aqui, que é Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso com a capital em Cuiabá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, Mato Grosso, capital Cuiabá, está aqui. Goiás com a capital em Goiânia. Percebam que o Distrito Federal, que é onde fica Brasília, está dentro do território de Goiás. Então, o Distrito Federal, Brasília e Goiás está por aqui. E ao sul nós temos o Mato Grosso do Sul com a capital em Campo Grande, beleza? Para finalizar, não menos importante, mas por último nós temos aqui o estado do Paraná com a capital em Curitiba, isso já na região sul do Brasil, que é a região mais fria do Brasil. Nós temos também o estado de Santa Catarina com a capital em Florianópolis e o Rio Grande do Sul com a capital em Porto Alegre. Esse é o Brasil, a gente localizou ele, os estados, as capitais, teve uma noção da dimensão e da proporção desse país e vamos continuar aprofundando Geografia do Brasil nos próximos vídeos. Então, envie suas sugestões, envie suas dúvidas, comente aqui no vídeo o que você achou interessante, o que você achou que ficou faltando. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscreva no canal e continue acompanhando os próximos vídeos do Geografia Go. Valeu!